momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A palavra do nosso Pai Celestial aos nossos corações, que está no livro de Salmos, de número 51. Esses salmos, Salmo de Davi, é um salmo de arrependimento, é um salmo que busca ali um renovo, um concerto de aliança de Davi, após então cometer um dos maiores erros da sua vida, que foi quando ele se deitou com Betseba, adulterou com Betseba, mas logo após veio o arrependimento, veio aquele sentimento de grande comoção em seu coração, o qual designou aí como um dos momentos mais surreal da vida de Davi. Eu creio que após esse ato e as consequências desse ato tornou Davi muito mais maduro na presença de Deus. As consequências de um erro, elas são inevitáveis, mas elas podem ser superadas de uma forma tremenda, porque o que na realidade define o ser humano não é a queda, mas sim a forma com que ele se levanta, a forma com que ele reage após uma queda. É o que vai fazer toda a diferença, porque erros todos nós cometemos. Não existe pecadinho nem pecadão. O que existe é o pecado, e o pecado ele não é relativo, o pecado ele é absoluto, o pecado é na sua totalidade. Muitos têm alguns erros como pecados gravíssimos, e na realidade, tanto uma mentirinha quanto um assassinato, eles têm a mesma potencialidade de erros diante de Deus. No número 51 de Salmos, e no verso 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quando falamos ao Senhor, ou quando pedimos a Ele um coração puro, um coração limpo, um novo coração, é certo de que Deus se alegra. Davi pediu um coração puro porque entendeu que o coração dele estava entenebrecido pelo pecado, por causa da sua cobiça, do seu desejo, que foi uma concupiscência, que é um desejo descontrolado da carne. E ele entendeu que ele precisava do perdão de Deus. Muitos têm planejado um 2022 de uma forma excelente. Colocou no papel, ou talvez até mesmo para o culto da virada, como eu sempre costumo dizer, que esse culto da virada é um culto de promessas, mas não de Deus. São nossas, as promessas são nossas, porque prometemos a Deus que seremos diferentes no novo ano, de que faremos tudo diferente, de que oraremos mais, de que nos aprofundaremos no estudo da palavra. Nós prometemos céus e terras para o nosso Deus. E às vezes no primeiro e segundo mês cumprimos, e de acordo com como vai passando o tempo, esquecemos dessa promessa, não é verdade? Eu creio que vocês todos se identificam. Mas porque falta decisões que acompanham as nossas palavras. Assim como Davi, ele falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Se você continuar lendo os salmos de Davi, a vida de Davi, você vai ver que ele verdadeiramente mudou. Que as atitudes de Davi eram diferentes.
Você nunca vai ler na Bíblia um segundo adultério de Davi, porque após o primeiro ele verdadeiramente se arrependeu e quis ser diferente. Você nunca vai ver na Bíblia um segundo erro de Davi. Os erros que ele já havia cometido antes, ele não repetiu no depois, porque houve dentro de Davi o sentimento de arrependimento. E é isso que Deus busca em todos nós. E para o novo ano, para esse ano que já está aí nas portas, as nossas portas, nada melhor do que pedir ao Senhor, do que buscar no Senhor um coração puro, um espírito reto, uma vida que verdadeiramente venha agradar a Ele. Não adianta fazermos planos para uma vida bem-sucedida profissionalmente, financeiramente ou qualquer área de nossa vida, se a vida espiritual estiver desestabilizada, desestruturada. Podemos fazer os melhores planos possíveis, podemos ter os melhores recursos e os maiores recursos financeiros para começar uma vida profissionalmente falando com o pé direito. Podemos ter tudo o que quisermos em nossas mãos no sentido material, mas se a nossa vida espiritual não estiver no mesmo patamar do que Deus deseja para nós, eu sinto muito em te informar que a probabilidade de dar errado todos os outros planos é muito grande. Quando botamos a palavra de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, até aquilo que era para dar errado dá certo. Quando priorizamos o reino de Deus, quando falamos aqui, Senhor, eu tenho planos sim, eu tenho sonhos sim, mas que a Tua vontade venha se cumprir na minha vida. Gente, Deus se agrada, Deus se alegra e Deus faz mudar toda a nossa história. Pensa no Deus que tem prazer em abençoar. Deus não sente prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer na doença, Deus não tem prazer na miséria, no desemprego, em uma família destruída, de maneira alguma. O que Deus tem prazer é em ver que tem alguém que busca incessantemente por sua presença e que procura andar em retidão diante dele. E o Davi ainda continua no verso 11, dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso é bênção. Olha que coração. É por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito. Até porque os seus erros nos mostram que ele era homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, às mesmas quedas que nós. E por que então ele foi tido como esse homem segundo o coração de Deus? Era a capacidade que Davi tinha de se arrepender. Quando o profeta chegou até Davi, contando uma história ilustrativa sobre uma ovelha, a única ovelha de um pastor que havia sido roubada.
e ele age com aquele instinto de guerreiro, de homem buscando justiça, esse homem merece morrer. O profeta diz a ele: Davi, esse homem é você. Deus tem te dado tudo, Davi. Tudo. Deus tem te presenteado com grandes vitórias. Você tem muita coisa. Mas você preferiu pegar a única ovelha de um homem. E veio aquele sentimento sobre ele, que ele se arrependeu amargamente. Eu creio que ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? Davi poderia ter qualquer mulher que ele quisesse do seu reino, que fosse solteira, que fosse livre e desimpedida. Mas ele buscou alguém que já tinha dono. E isso foi parte do fracasso de Davi em seu ministério. A consequência desse erro foi a morte do filho com esta mesma mulher. Mas de maneira alguma ele se colocou contra Deus. Ele entendeu que era o preço que ele tinha a pagar pelo seu erro. A partir de então, um novo Davi ali se levantou e o buscava, ia à casa do Senhor para adorar. E nesse mesmo momento, Davi se tornou um novo homem. Você quer ter um 2022 de grandes realizações? Eu não falo só em questão material, gente. Mas se você quer ter uma vida diferente nesse novo ano, que daqui a 3 dias se iniciará, peça a Deus esse coração puro, esse coração novo. Peça a Deus que Ele ponha dentro de você esse espírito reto. Peça a Deus que você seja esse novo homem, essa nova mulher que Deus tanto quer. Que Deus vem trabalhando na sua vida. Se você fizer isso, eu te garanto, não por mim, mas pela palavra de Deus, de que a sua vida será diferente. E a bênção que for derramada sobre você, ela vai se estender à sua volta, na sua família, nos seus entes queridos, na sua vida profissional, na sua saúde, em todos os sentidos. Que verdadeiramente a vida com Deus seja priorizada, seja o nosso foco nesse novo ano que está surgindo. Amém? Eu desejo a você um feliz ano novo, de preferência na casa de Deus, na casa do Pai. Talvez você já tenha se organizado, se programado com amigos, para passar numa praia, para passar com parentes. Faça diferente. Venha à casa do Pai. Venha passar esses últimos minutos, momentos desse ano em que estamos vivendo e já passar os primeiros momentos do ano que irá nascer na presença de Deus. Já comece por aí, já comece diferente. Aqui nós teremos o nosso culto da virada, que começará às 10 horas da noite, na sexta-feira, dia 31. Eu convido vocês, será um enorme prazer receber você e sua família, para juntos adorarmos ao Senhor nesses últimos momentos aí, de um ano velho e os primeiros momentos de um novo ano. Tá bom? Fica o convite. Se você precisar da nossa localização,
Envie uma mensagem para o WhatsApp que está aí na sua tela e nós com todo prazer enviaremos a você. A Igreja Batista Casa de Bênçãos abre as portas para receber você, sua família, seus amigos. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.